Noite eu peço que leiam comigo o livro de Atos, capítulo 11, e o verso 16, na parte final do verso 16 do livro de Atos, capítulo 11. Nós lemos estas palavras: e os discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz ou seguidor, e os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Paulo e Silas estavam pregando em Antioquia por muitos meses. Eles estavam produzindo uma cruzada evangelística, levando centenas de pessoas a receber a Cristo. Eles fundaram uma grande igreja e naquela região as pessoas ao redor começaram a chamá-los de cristãos. Pessoas de Cristo, seguidores de Cristo e cristãos. Foi aonde a palavra cristão foi pela primeira vez citada. Seguidores de Jesus Cristo. Bem, nessa noite eu quero falar sobre o assunto como viver a vida cristã. Eu escutei sobre uma garota alguns anos atrás que escutou uma das sonatas de Beethoven e ela tinha um desejo grande de aprender a tocar. Ela tinha habilidade musical real, mas 20 anos depois, os vizinhos tinham que suportar escutá-la tocando como se estivesse assassinando Beethoven. Bem, o que aconteceu? Ela nunca encarou os exercícios com os 5 dedos e as escalas musicais. Ela negligenciou aprender a tocar. Agora, há muitos de vocês que têm uma enorme vontade de viver a vida cristã. Você quer ser um cristão? Você quer viver uma vida cristã, mas você nunca aprendeu como viver a vida cristã. Bem, disseram para você que você podia ser cristão, falaram que você deveria viver uma vida cristã, mas nunca te disseram como. Eu escutei sobre uma mulher que disse que tinha um pastor maravilhoso. Ela disse: meu pastor é um ministro maravilhoso, é um pastor maravilhoso e todos o amamos na igreja. Mas eu não consigo dizer o que ele quer que a gente faça. Bem, nessa noite eu quero que vejamos algo sobre como viver a vida cristã. Mas, antes de tudo, eu quero que vejamos algo como a Bíblia diz que é ser um cristão. O que é ser um seguidor de Jesus Cristo? Bem, temos muita gente que tem uma ideia errada. Pensa porque nasceu num país cristão, então você é um cristão. Muitos acham que se você tem pais cristãos, você é um cristão. Mas a Bíblia diz que você não pode herdar a cristandade. Não é sobre a carne e o sangue. Não há nada que você possa fazer para automaticamente transformar você em ser aceito no reino de Deus. Você pode ir para a igreja, você pode viver uma vida decente, você pode ser uma boa pessoa moral, mas isso não te faz um cristão. Você pode ter características de um cristão, mas isso não faz de você um cristão. Existem milhares de pessoas nos Estados Unidos esta noite que pensam que são cristãos, mas na verdade não são cristãos no sentido estrito do termo. Eles nunca nasceram de novo, nunca receberam Cristo em seus corações, e se eles morrerem, não vão para o céu. Agora, um cristão é uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Um cristão é uma pessoa que tomou a decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Você o aceita e compromete sua vida a Ele. Bem, a primeira coisa é que o cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Você tomou uma decisão, você teve um encontro pessoal com Deus vivo. Você recebeu Cristo no seu coração. Este é o primeiro passo para ser um cristão. Isso aconteceu com você? Houve um momento em sua vida quando você se arrependeu dos seus pecados e que você se deu conta de que é um pecador e você disse: ó Deus, eu me arrependo dos meus pecados. E então, por fé, você recebeu Cristo no seu coração. Bem, este é o ponto de partida. Sim, tem muita gente tentando viver uma vida cristã, mas Cristo não vive em seus corações, porque o cristão é uma pessoa onde Cristo habita. No momento em que você recebeu a Cristo, o Espírito Santo de Deus entra no seu coração e te dá uma nova vida moral, e você tem o poder e a força para viver a vida cristã. Agora, ninguém poderá viver uma vida cristã sem que primeiro tenha ido até a cruz para receber Cristo como Salvador. Cristo morreu na cruz, Cristo derramou seu sangue pelos nossos pecados, mas você precisa vir e receber a Cristo. Isto é um ato do seu desejo. Intelectualmente você diz: sim, eu acredito, mas isso não é suficiente. Emocionalmente você pode ter tido uma experiência moral, mas isso não é suficiente pela sua vontade.
Eu receberei a Cristo, eu darei a minha vida para Cristo. Mas então, depois disso, algo mais tem que acontecer. A segunda coisa é, uma mudança tem que ocorrer na sua vida. A Bíblia diz, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Deve haver uma mudança definitiva na forma como você vive, uma mudança na sua atitude, na sua maneira de viver. Você deve amar Deus de forma suprema. Você deve colocar Deus antes das escolhas e decisões pessoais. Deve ocorrer uma mudança na sua atitude em relação a você mesmo. Você não deve ser mais egocêntrico. Você não deve ser mais egoísta e fazer as coisas para agradar a si mesmo. E deve ocorrer uma mudança em relação ao seu próximo. Você deve amar o seu próximo como a você mesmo. E então tem que ocorrer uma mudança na sua vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu escutei sobre um homem uma vez que, nos velhos tempos, ele se acostumou a parar os seus cavalos em frente ao bar. E ele se converteu a Cristo em um encontro da igreja metodista. E no dia seguinte ele voltou para a cidade e parou os cavalos no mesmo lugar. E o balconista do bar veio do lado de fora e disse, qual é o problema? Você parou os cavalos aqui por 10 anos e agora por que não entra? E o homem disse, eu me converti ontem à noite, eu recebi a Cristo. E ele disse, eu mudei o local de parada. E isso é exatamente o que deve ser feito, mudar o local de parada. E se não há nenhuma evidência de mudança na sua vida, é melhor você verificar se você é mesmo um cristão. Porque se sua vida não mudou, se você não carrega o fruto que Deus te deu quando você aceitou a Cristo, então você deve se arrepender, porque para os filhos de Deus uma mudança ocorre. Jesus disse, e pelos seus frutos os reconhecereis. Pelos seus frutos, quais são os seus frutos? Os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, longanimidade. Você está vivendo a vida cristã? Você se entregou a Cristo? Você sabe se teve este encontro com Ele? E uma mudança aconteceu na sua forma de viver, em suas atitudes? Se não, talvez você não seja um cristão. Você pode estar vivendo no paraíso dos tolos. Você pode pensar que é um cristão, mas não é. Porque um cristão é uma pessoa que recebeu Cristo e uma mudança ocorreu na forma como ele vive. Terceiro, o cristão é uma pessoa que aceitou um desafio, o desafio de Cristo. Cristo disse, se alguém quer ser meu seguidor, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em Moscou, nesta noite, milhares de jovens estão sendo desafiados. Eu estou feliz de dizer que os jovens americanos, até onde eu sei, não aceitaram o desafio do comunismo. O comunismo tem desafiado milhões de jovens. Jesus Cristo também ofereceu um desafio. Ele disse, a menos que você tenha o desejo de aceitar meu desafio e viver por mim, você não pode ser meu seguidor. Hoje, em nossas igrejas, estamos ocupados com cifras astronômicas para produzir nossos relatórios. Tudo isso é bom, mas Jesus está ocupado e eliminando pessoas. Toda vez que uma multidão ficava ao redor de Jesus, ele dizia, espere um minuto, se você quiser me seguir, você tem que negar a si mesmo. Aquilo eliminava multidões. Então, se a multidão ainda fosse grande, ele dizia, se você quiser me seguir, você tem que pegar a sua cruz e me seguir. Bem, aquilo eliminava a maioria restante, porque eles não queriam ir para a cruz. A cruz era a cadeira elétrica daquele tempo. E Jesus disse, se você quiser me seguir, vai ter que pegar a sua cadeira elétrica e vai pegar o lugar para ser executado. A impopularidade, quem vem junto quando me seguir? E a maioria das pessoas não querem fazer isso. A maioria das pessoas não querem ir a Cristo. A maioria não querem se apresentar e ser selecionado quando tem que se entregar a Cristo. Eu te pergunto nessa noite, você tem certeza de que é um cristão? Você tem certeza de que seus pecados estão perdoados? Tem certeza de que vai para o céu? Tem certeza de que está pronto para se encontrar com Deus? No sentido estrito do termo, eu te pergunto nessa noite, você é salvo? Você tem certeza disso? Se eu tivesse qualquer dúvida nessa noite em que eu estou pronto para me encontrar com Deus, eu não sairia daqui sem resolver esse problema. Tenha certeza, dê sua vida para Cristo nessa noite, venha e receba-o. Isso é ser cristão, Deus habitando no coração, o encontro pessoal com Jesus Cristo, recebendo-o como seu Senhor e Salvador. Isso é ser um cristão. Mas como viver uma vida cristã? Isso é outra coisa. Como viver uma vida cristã? Ok, há cerca de 14 anos atrás eu me casei.
Por cerca de 2 anos eu trabalhei para conquistar minha esposa e posso dizer que dei muito trabalho para conseguir ganhar minha esposa. Trabalhei duro por 2 anos. Finalmente ficamos juntos em frente ao pastor. Bem, eu poderia ter admirado minha esposa, o que também fiz. Mas ainda não era casado, eu poderia achar que ela era amável e linda, mas isso não me fazia ser casado com ela. Eu tinha que estar em frente a um pastor e quando ele me perguntou se eu aceitava ela como esposa, eu disse, eu aceito. Então, ele pronunciou marido e mulher. Então, nós nos casamos, uma decisão pública. Eu vim em público, diante de uma congregação com testemunhas por todo lado e aceitei a Ruth como a minha esposa. E disse, eu aceito. É uma questão de aceitar. Só acreditar não era suficiente. Só jantar com ela durante os finais de semana não era suficiente. Amar não era suficiente. Eu tive que dizer, eu quero, eu aceito. É só acreditar em Cristo não é suficiente. A Bíblia diz que o diabo acredita em Cristo. Dizer que ele é uma pessoa maravilhosa não é suficiente. Apenas ir para a igreja domingo à noite não é suficiente. Você tem que dizer que você deseja, que você recebe, que você aceita Ele como Senhor e Salvador. Você já fez isso? Mas então eu descobri algo que muitos casais, muitos jovens não pensam a respeito. A cerimônia foi apenas o começo. Bem, quando você aceita Jesus Cristo também é só o começo. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, vocês vivem juntos. Vocês trabalham juntos, planejam juntos, suas vidas se entrelaçam. Casamento é trabalho, não é uma lua de mel o tempo todo. O meu é, mas o de vocês eu não acho que seja. A maioria de vocês. Bem, a vida cristã é do mesmo jeito. Você diz para Cristo, eu te aceito. E a Bíblia diz que o seu casamento com Cristo começa. Ele é o noivo e você é a noiva, mas agora vem os anos de seguir e viver por Cristo. E se você quer crescer, você tem que seguir certas regras para crescer em Cristo. Agora a Bíblia diz que depois de receber Cristo, você começa como um pequeno bebê. Apenas um pequeno bebê. Você não é um cristão crescido. Você vai para a igreja no domingo seguinte após a sua decisão. E algumas vezes, alguns cristãos dizem, me pergunto se vai durar. Pobrezinho, será que vai aguentar? Você não devia fazer isso, você devia ir até esses novos crentes e amá-los, encorajá-los para que cresçam. Você deve crescer, mas aí está a tragédia nas igrejas cristãs de hoje, uma terrível tragédia. Quando meu filhinho disse as primeiras palavras, ele disse, Dadá. Ao menos acho que foi isso que ele disse. Foi o que contaram para mim, o que ele disse, Dadá. Nós ficamos chocados. Foi o que contaram. Ele aprendeu a falar Dadá, mas imagina se 20 anos depois ele vem até mim e diz Dadá. Algo estaria errado e existem muitos de vocês que agem da mesma forma, não cresceram nada. Vocês ainda saem 20 anos depois de serem cristãos e dizem Dadá. Vocês vão a um culto de oração. E o pastor diz, bem, vamos deixar todo mundo dizer um verso da Bíblia. Alguém diz João 3,16 e você diz, ele falou o meu versículo, era tudo o que você sabia. Você não estudou a Bíblia e se alguém te convida para orar, você diz, desculpe-me, mas não sei orar. E você continua dizendo que é um cristão. A vida cristã é de crescimento, você começa como criança. E nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo. Bem, temos um ponto importante. O primeiro é a oração. Nós temos que passar mais tempo todo dia em oração. Os discípulos foram até Jesus e disse, Senhor, nos ensine a orar. Bem, você tem que aprender a andar, não é? Você tem que aprender a andar de bicicleta. Você aprende a cavalgar. Bem, você tem que aprender a orar. Da mesma forma, você aprende a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Bem, lembre-se que ao viver esta vida cristã, você não tem que vivê-la sozinho. O Espírito Santo vive em você. No momento em que você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem viver em você para te dar o poder, a sabedoria, a força e a coragem para viver a vida cristã. Bem, o Espírito Santo também te ajuda nas orações. A Bíblia diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo te ajuda a orar.
Bem, posso te dar uma sugestão. Tem muita gente que diz, eu não me sinto bem para orar. Eu só oro quando me sinto bem. Então você está errado. Você deve ter um tempo e um lugar definido todo dia para orar. Você tem um encontro, uma entrevista com Deus Todo-Poderoso. Suponha que você tivesse um encontro com o presidente amanhã. Será que você diria, bem, eu não estou com vontade de ver o presidente nesta manhã? Ou suponha que você fosse ver a rainha. Bem, não estou com muita vontade nesta manhã. Não, você vai estar lá com a sua melhor roupa. Você vai lá e se apresenta para a rainha. Bem, todo dia Deus, o Deus poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está esperando. Ele te deu uma audiência para qualquer hora do dia. E você falha em estar presente ao seu encontro. Quantas são as vezes que você decide orar e desiste? Quantas vezes você diz que não está com vontade? Seu corpo e a mente dizem que não estão com vontade. Mas meu desejo me faz ir adiante e gastar tempo em oração, porque a oração é um trabalho. Oração é trabalho. E muitas vezes você se força a manter seu compromisso com Deus. E daqueles momentos surgem os momentos mais preciosos e algumas das maiores respostas. E então, o segundo ponto, que é ler a Bíblia. Bem, o propósito da Bíblia é o de testificar de Jesus Cristo. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, aponta para Cristo. Nesta quinta noite eu vou contar como estudar, ler e entender a Bíblia. Vou só começar esta noite. Jó disse, não me afastei dos mandamentos dos meus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que o pão com manteiga. A Bíblia diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A Bíblia diz que não crescemos só fisicamente, mas que dentro de você existe uma alma. Fisicamente você tem olhos, boca, nariz e mãos, mas vivendo dentro de você está a sua personalidade, sua alma, mente e memória. Esta é a sua alma, o seu espírito. Bem, e se você gasta todo o seu tempo no desenvolvimento físico? A maioria de vocês parece que tomou um bom café da manhã hoje. Você não deixou de comer hoje, deixou? Você não deixou de cuidar das suas necessidades físicas, de olhar no espelho, mas e quanto às suas necessidades espirituais? Você está cuidando das suas necessidades físicas hoje, mas não dá às necessidades da alma, a alma que vive para sempre, enquanto o corpo morre e vai para a sepultura, e você passa todo o tempo alimentando o corpo e não a alma. E como você alimenta a alma? Qual a comida que você dá para a alma? É lendo a Bíblia, a palavra de Deus. E não importa quem você seja, você não pode viver uma vida vitoriosa se você não ler a Bíblia Sagrada. Toda vez que uma pessoa vem até mim e diz, eu não estou tendo as orações atendidas, não estou tendo vitórias na minha vida, não tenho alegria, não tenho paz, eu acho que deveria ser como um cristão. Eu pergunto só uma coisa, você lê e estuda a Bíblia diariamente? Geralmente, como resposta, eles curvam a cabeça e dizem, não, não tanto. Deus tem uma mensagem para você nesse livro. Leia, estude e medite nela. Bem, veja como você deve ler a Bíblia. Leia com reverência. É um encontro com Deus Todo-Poderoso. Leia com expectativa. Leia a Bíblia esperando que Deus fale com você. E realmente Ele falará com você. Talvez você leia só um verso, mas medite naquele verso. Talvez você leia um capítulo inteiro, medite naquele capítulo. Venha com expectativa, porque cada vez que você lê as Escrituras, Deus tem uma mensagem para você. E leia com dependência. O Espírito Santo inspirou o escritor desse livro e o Espírito Santo pode interpretar este livro para você. Muitas vezes eu leio a Bíblia e existem pontos que eu não entendo e fico de joelhos e digo, Deus, por favor, mostre para mim. E de joelhos eu encontro o significado daquela passagem através do Espírito Santo. Bem, e reserve um tempo adequado. Não leia apenas um verso da Bíblia como um ritual e feche-a. Reserve tempo para Deus. Tempo de 15, 20 ou 30 minutos. E você deve fazê-lo toda manhã. Antes de deixar a sua casa ou antes de deixar o seu escritório, passe meia hora em estudo da Bíblia em oração. E eu digo a você,
O dia será totalmente diferente. Você caminhará nas nuvens, haverá alegria na sua alma, haverá um sorriso na sua face, haverá uma atitude totalmente vitoriosa em relação à vida. Se você tiver o hábito de ler a Bíblia e passar um tempo em oração toda manhã. Terceiro ponto. Se você for viver uma vida cristã, deve haver disciplina na sua vida. A vida cristã é uma forma de renúncia. Jesus disse: estreito é o caminho que leva para a vida eterna. A Bíblia diz que o cristão é um soldado que tem que sofrer. A Bíblia diz: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. O cristão é como um lutador de boxe que fortalece seu corpo. E em todo o Novo Testamento você lê palavras como esta, descrevendo a vida cristã. Lute, corra, trabalhe, suporte, resista, agonize. Tudo isso nas palavras do Novo Testamento descreve a vida cristã. E para ser uma vida disciplinada, nós temos que disciplinar as nossas mentes, as coisas que lemos e pensamos. Nenhum pensamento ruim deve entrar em nossas mentes e, se entrarem, devem ser expelidos imediatamente. Nossas mentes devem ser disciplinadas, de modo que a não gastarmos tempo lendo lixo e literatura que não vai edificar, ou resistir a um tipo errado de programa de televisão. Nós não jogamos nosso tempo fora. Nós não deixamos nossas mentes paradas. Nossas mentes são disciplinadas. Nossas línguas também são. Põe, ó Senhor, uma guarda para a minha boca. Salmo 141, versículo 3. Nosso tempo é disciplinado, nossa mente, nossa língua, porque estas são dias ruins. Cada pedaço de tempo que Deus nos dá todos os dias são joias preciosas. Eles nunca poderão ser trazidos de volta, eles devem ser dedicados a Cristo. Esse meu corpo, a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo e que devemos ter autocontrole. Autocontrole, mansidão, bênção sobre a carne, disse Jesus. É isso que mansidão significa. Significa temperança, autocontrole. Eu tenho que viver uma vida disciplinada. Quão pouca disciplina nós temos hoje em nossas vidas. Com pouca disciplina nós temos em nossa experiência cristã, em nossa vida cristã, e essa é a razão pela qual milhares de cristãos falham. Não há nenhuma disciplina, tem que haver disciplina. Então, o próximo ponto, na vida cristã existe a igreja. Vocês devem ter escutado sobre cristãos como Robinson Crusoe, não escutaram? Tentando viver vida cristã solitária. Eu digo a você, a Bíblia não conhece nada a respeito. O companheirismo cristão não é opcional, é essencial, é mandatório. Não devemos abandonar a nossa união. A Bíblia ensina que a igreja é como uma ligação com muitas ramificações, como se fossem pedras vivas construídas juntas, membros do corpo de Cristo, juntos. Bem, a igreja pode ter suas congregações locais, não se deve dizer, eu sou um membro de uma grande igreja universal, mas não pertenço a nenhuma igreja local. É como dizer, sou da Marinha, mas não vou a nenhum navio. Como as Nações Unidas. Eu estava nas Nações Unidas na segunda-feira. Tive uma interessante conversa com o líder de lá e vi pela janela todas aquelas bandeiras. E pensei, esta é uma grande organização, mas que possui seus membros locais ao redor do mundo. Na forma de nações e estados, aqui nós temos a grande igreja, o corpo de Cristo, mas que possui suas ramificações locais em todo lugar. Uma pode ser chamada de luterana, outra de batista, outra de presbiteriana, qualquer que seja o nome e o lugar onde Cristo é falado. É o lugar onde Cristo é exaltado. Nós temos que ir lá e ajudar no trabalho da igreja. A igreja é para cultuarmos juntos, é o lugar onde damos o nosso tempo para o trabalho do Senhor. Espero que você vá à igreja amanhã. Estamos em uma noite de sábado. Vamos todos cultuar ao Senhor amanhã. Vamos todos. É um mandamento de Deus. E eu te digo, você não pode viver uma vida cristã vitoriosa, longe da igreja, com alegria no coração, sem estar pertencendo à igreja cristã. Tem gente que diz que está procurando uma igreja perfeita, mas nunca vai encontrar. Você nunca vai achar uma igreja perfeita. Eu viajei pelo mundo, vi muitas e diversas igrejas, mas até agora não vi nenhuma igreja perfeita. E não creio que haverá. Jesus tinha um pequeno grupo de homens com ele, 12, e eram imperfeitos. Judas o traiu.
Pedro o negou e muitos não o acompanharam quando ele foi para a cruz. Não existe nenhum corpo perfeito na terra. Vá para uma igreja e trabalhe por Cristo. Então, por último, o cristão deve testemunhar por Cristo. Bem, como você testemunha? Você testemunha pelo jeito que você vive. A graça, a cortesia, você testemunha por Cristo, se você vive uma vida mudada, em que Cristo vive em você e irradia através de você. Outras pessoas irão ser atraídas e perguntarão: qual o seu segredo? E você vai dizer: eu conheço Jesus Cristo. E você tem uma oportunidade de testemunhar por Jesus Cristo. Testemunhe na sua vida diária. Nós podemos cumprir nosso dever no trabalho, mas temos que servir ao Senhor. Nós temos que testemunhar na forma em que fazemos nosso trabalho. Nós temos que trabalhar fielmente. Se você trabalha em uma fábrica, você deve trabalhar fielmente. Você não trabalha apenas para o seu empregador. Você trabalha para Deus. Se você é um empregado, você trabalha para Cristo. Ele é o único para o qual você é responsável, se você é um cristão. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos um povo separado para Cristo. E nós devemos ser testemunhas iluminadas em uma geração perversa. Em todo lugar, nós vemos mentiras, hipocrisia, desonestidade e luxúria. Homens fazendo de tudo por materialismo. Entregue sua vida a Cristo. Deixe que Ele viva em você e transforme a sua vida. Torne-se o sal nas comunidades. Seja luz para a sua comunidade. Deixe que as pessoas saibam que você tem Cristo no seu coração. Vive uma vida pura, honesta, saudável e limpa. Eu quero te perguntar nessa noite: você é um cristão? Você está vivendo do tipo de vida que eu te falei? Bem, eu não estou perguntando se você é um cristão influente. Não estou perguntando que tipo de igreja você frequenta. Se você é membro, estou perguntando se você teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Houve uma mudança em sua vida? Você aceitou o desafio de seguir a Jesus? Você está vivendo uma vida fiel a Ele? Se não, você pode começar esta noite, agora mesmo. Agora mesmo, você pode dizer: Senhor, eu te entrego a minha vida, o meu coração e a minha alma. Eu quero que Cristo venha e perdoe os meus pecados e as minhas falhas. Quero segui-lo e servi-lo. Eu quero saber que meus pecados estão perdoados e que vou morar no céu. Eu quero uma mudança em minha vida. E quero uma mudança no lugar onde trabalho. Eu quero me tornar uma luz por Cristo. Quero me tornar uma testemunha por Cristo. Quero a alegria de viver por Ele. Quantas pessoas dizem que são cristãs, mas não têm paz no coração, não têm alegria, não têm amor na vida, não caminham com Cristo, não sentem nenhuma emoção. Ficam com raiva facilmente, são invejosos, cheios de orgulho. Eu digo uma coisa: a vida cristã nunca foi isso. Entregue sua vida a Cristo e tenha certeza de que Ele vive no seu coração. Alguns de vocês entregarão suas vidas a Cristo essa noite. Outros virão dedicar novamente suas vidas a Cristo e dirão: nessa noite dedicarei a minha vida a Cristo de forma benevolente. E vou me entregar a Ele. Em todo esse lugar, Deus está falando para centenas, milhares de pessoas. Todos vocês que virão à frente vão dizer: eu vou começar uma nova vida, vou entregar minha vida a Cristo. Eu venho aos pés da cruz, renunciando os meus pecados e minhas falhas, me entregando a Ele como meu Senhor e Salvador. Eu vou pedir que vocês saiam de seus lugares, todos neste grande prédio, todos venham e fiquem aqui em frente, em reverência. Digam nessa noite: eu estou me entregando a Cristo. Se você veio com amigos e parentes, eles vão esperar por você. E vou pedir que você venha agora mesmo, enquanto todas as cabeças estão curvadas em oração e os olhos fechados. O coral cantando baixo: tal qual estou. Homens, mulheres, jovens, crianças, eu vou fazer uma oração por vocês. Você não pode vir para Cristo na hora que quiser. Você só pode ver quando o Espírito de Deus está falando, e Ele está falando com centenas de pessoas aqui hoje. Ele está falando para você aí em casa. Você pode entregar sua vida a Cristo agora. Nessa noite, eu me entrego a Cristo. Muitos de vocês são cristãos e membros de igreja, mas você precisa dedicar de novo a sua vida a Cristo. Você precisa dizer a Deus que de agora em diante, você vai viver a vida cristã correta. Você vai entregar sua vida para Ele. De
todos nesse prédio, nesse local, centenas de vocês, venham aqui, agora. Levante-se de seus lugares e digam, nesta noite eu me entrego a Cristo. Nós vamos esperar e depois vamos orar. Vamos ler um verso das Escrituras, te dar uma palavra para você levar para casa e você que veio com os amigos e parentes, eles vão esperar. Depois você poderá voltar e se juntar a eles. Você virá aqui agora como uma indicação de que você confia em Cristo.